Olá, a conversa que eu vou ter agora com o cardiologista Leonardo Pipa interessa a 60 milhões de brasileiros e brasileiras. São hipertensos, pré-hipertensos ou poderão ser hipertensos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia reclassificou o famoso 12 por 8. Doutor Leonardo, tudo bem? Como vai? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. O que é que significa essa reclassificação do 12 por 8? A pressão normal é 12 por 8. Bem, evidências atuais mostram que a pressão 12 por 8 é considerada anormal. Por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez essa reclassificação. Mas por que é considerada anormal? Porque diversos estudos mostram que a partir de 12 por 8 existe um risco de eventos como AVC, que é o derrame, infarto agudo do miocárdio, doença renal crônica, a perda dos rins. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez essa reclassificação. Doutor Leonardo, eu vou à farmácia, eu vou a uma consulta e a minha pressão é 12 por 8. Fui uma vez, duas, três vezes. Eu tenho que me preocupar? Sim, hoje 12 por 8 é uma pressão considerada anormal. Então, essa pessoa vai ser classificada como pré-hipertensa. Então, o que ela deve fazer? Principalmente, olhar para os seus hábitos. Então, principalmente, combater o sedentarismo, reduzir a ingesta de sal, reduzir o peso, então precisa ter perda de peso, reduzir o uso de álcool. Então, a gente diz que são esses hábitos, combater esses hábitos principalmente para que essa pressão fique abaixo de 12 por 8. Mas, me corrija aqui, há pouco tempo falava assim 14 por 8. Isso foi baixando. Não necessariamente. Hoje o diagnóstico de hipertensão arterial se mantém o mesmo. A gente precisa de ter duas medidas, maior ou igual a 14 por 9, ou seja, medidas da pressão em duas ocasiões, maior ou igual a 14 por 9. Esse é o diagnóstico de hipertensão. O que foi reclassificado foi a pré-hipertensão. A partir de 12 por 8, maior ou igual a 12 por 8, esse indivíduo é classificado como pré-hipertenso. Isso implica uma série de riscos, como insuficiência cardíaca, doença renal crônica, infarto agudo do miocárdio e também acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame. É por isso que as sociedades, tanto a Sociedade Brasileira como a Sociedade Europeia e Americana, elas redefiniram a pressão maior ou igual a 12 por 8 como uma pressão considerada anormal. Doutor Leonardo, o senhor já deve ter ouvido isso e eu pergunto. Isso é coisa da farmácia para vender mais remédio. Isso é muito comum no nosso meio, mas a gente, porque foi definido ou redefinido como pré-hipertensão? Em base em estudos mais recentes, em base em estudos atuais, que um controle pressórico mais rigoroso ele é melhor do que esse controle pressórico mais leniente, a gente deixar essa pressão a partir de 12 por 8. Então isso implica uma série de eventos cardiovasculares, como eu coloquei aqui, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, acidente vascular cerebral. Então tudo isso, pode levar essas pessoas com acima de 12 por 8, maior ou igual a 12 por 8, a ter esses eventos. Essa foi a necessidade de reclassificação, para proteger esses indivíduos. Então, hoje a pressão boa, qual seria? Menor ou abaixo do que 12 por 8. 12 por 7? Menor que 11 por 7 seria o então, ideal. Hoje nós vamos aprender, nós vamos acostumar a falar que a pressão correta é 11 por 7. A pressão correta hoje, ela tem que estar abaixo de 12 por 8, para aqueles indivíduos que não são hipertensos e para aqueles que são hipertensos como meta terapêutica, aí sim abaixo de 130 por 80 ou 13 por 8. Então, para aqueles que não têm hipertensão, só para a gente reforçar, sim, abaixo de 12 por 8 é considerado ideal. Mas se aquele indivíduo já tem hipertensão, aquele indivíduo já faz tratamento de hipertensão, a nossa meta, o nosso objetivo é menor do que 13 por 8. E o senhor falou que fazendo duas medidas, dando hoje 12 por 8, vamos supor, eu vou hoje ao médico, daqui a 2 meses eu volto, dá 12 por 8, eu sou um pré-hipertenso. Uma medida já é considerada, como
pré-hipertensão se tiver maior ou igual a 12/8. Agora, para a gente definir que esse indivíduo tem hipertensão arterial, eu preciso de duas medidas, né? Maior ou igual a 14/9 para eu definir como hipertensão arterial sistêmica. Bom, o senhor falou em algumas mudanças no comportamento da pessoa que tem hipertensão, como reduzir o sal, que mais reduzir o sal, aumentar a ingesta de potássio, ou seja, comer mais frutas, verduras e legumes, reduzir o peso, combater o sedentarismo, então fazer atividade física, reduzir a ingesta de álcool também é muito importante. E para aqueles que são tabagistas, aqueles que fumam, precisa também cessar o tabagismo. Bom, tratamento. Tratamento. Vamos, né, colocar aqui que aquela pessoa que tem uma pressão de 12/8 e ela não conseguiu, com essas medidas, né, não farmacológicas que a gente fala, que é tratamento, né, medicamentoso. Então, aquelas pessoas que adotaram essas medidas, mas elas não conseguiram atingir uma meta abaixo de 12/8. Então, a gente deve reavaliar esse indivíduo com 3 meses. Se com 3 meses a pressão está entre 130 e 139 e 80 e 89, e essa pessoa é considerada alto risco cardiovascular, então uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem doença renal crônica, uma pessoa que já teve derrame ou tem, né, um alto risco cardiovascular, ela deve ser medicada para que ela possa baixar essa pressão e aí a meta terapêutica ser abaixo de 13/8. O senhor já abordou, mas importante que o senhor repetisse. Quais são os riscos que a pressão alta provoca? A gente imagina, no geral, o meu é coração ou AVC. Mas não é só isso. Isso. A hipertensão arterial sistêmica, ela implica, né? Quem tem hipertensão arterial sistêmica, ela implica uma série de fatores de risco. Então, desde riscos para o coração, como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, risco para o cérebro, como acidente vascular cerebral, o famoso derrame, risco para o rim, como doença renal crônica. Então, principalmente, essas são os fatores de risco principais para quem tem hipertensão arterial sistêmica. A pessoa é hipertensa, já detectou lá que é hipertensa. Ela deve fazer um acompanhamento com aquele aparelhinho, por exemplo, em casa, um aparelho de pressão, uma vez por dia, uma vez a cada uma semana. Como é que ela acompanha se ela está com a pressão alta ou não? Perfeito. Então, a automedida da pressão arterial ela é importante para que esse indivíduo entenda se ele está ficando hipertenso, mesmo com a medicação, se ele é hipertenso, e para aqueles que não são hipertensos, para que acompanhe o comportamento da pressão. É lógico que muitos desses aparelhos, eles têm, vamos dizer assim, eles precisam ser calibrados, esses aparelhos têm que ser de boa procedência, mas caso a pressão esteja, né, ou permaneça alterada, maior ou igual a 12/8 naqueles indivíduos que não são hipertensos e maior ou igual a 13/8 para aqueles que são hipertensos, esses indivíduos devem retornar ao seu médico para que seja avaliado e para que tenha uma avaliação adequada e confirme esses níveis pressóricos para que ele possa ser tratado com medidas não farmacológicas, que são essas medidas, né, de controle de hábitos, ou medidas farmacológicas com a prescrição de uma medicação para hipertensão arterial. Mas as medidas em que não envolvam o uso de medicamentos, dá resultado? Sim, essas medidas elas conseguem reduzir a tensão, né, reduzir a pressão, né, principalmente se feita de forma adequada. Então, a ingestão, a redução de sal na dieta consegue reduzir a pressão arterial, o exercício físico também consegue reduzir a pressão arterial, o combate ao estresse também, né, ao estresse emocional, também consegue reduzir a pressão arterial. E há um limite em que essas medidas por si só não resolvem? Tem que entrar com medicação? Sim, né, na maioria, né, das vezes, se esse paciente, se esse indivíduo não consegue reduzir o peso, não consegue mudar a ingestão de sal na dieta, não consegue fazer o exercício físico, né, como orientado
por exemplo, 150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade física considerada vigorosa, associado a exercícios resistidos, como, por exemplo, exercícios de musculação, ele não consegue, né, baixar esses níveis tensionais que a gente fala, aí sim precisa de tratamento medicamentoso. Mas se ele conseguir fazer essas medidas, muitas vezes ele consegue baixar a pressão sim. Depende muito do nível basal dessa pressão. Muito bom. Doutor Leonardo, diante então dessas medidas que foram tomadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que recado o senhor deixa para quem nos assiste? O recado que eu deixo é: meça a sua pressão. Veja se você está com a pressão, né, maior ou igual a 12/8. Se você tiver com essa pressão maior ou igual a 12/8 e não for hipertenso, procure o seu médico para ser reavaliado, para que você possa ser orientado da melhor forma possível, se tiver com peso acima, reduzir o peso, reduzir a ingesta de sódio. A gente sabe que na nossa população, a nossa ingesta de sódio está muito além, né, muito aquém da ingesta de sódio recomendada. Fazer atividade física, avaliar o consumo de álcool, né, reduzir o consumo de álcool, se fumar, cessar o tabagismo, para que você possa ser tratado da melhor forma possível e evitar, principalmente, né, o risco de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, o famoso derrame, e também progredir para uma doença renal crônica e ter que fazer hemodiálise. E para aqueles que já são hipertensos, a mensagem é: a sua meta pressórica é menor do que 13/8. Então você precisa fazer esse acompanhamento. Mudar o seu estilo de vida é muito importante, mas também muitas vezes usar o medicamento correto, na dose correta, na hora correta, para que você tenha os benefícios, né, de evitar todas essas doenças que eu comentei agora, como meta pressórica, mais uma vez comentando, menor do que 13/8. Muito obrigado. Eu conversei com o Dr. Leonardo Pipa, que falou sobre a mudança determinada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que baixou aquele famoso 12/8, esqueçam. Agora é 11/7. Perfeito. Tá certo, doutor? Tá certo. Obrigado, doutor Leonardo. Até a próxima. Muito obrigado. 11/7, hein?